Você aí acredita que o governo dos Estados Unidos liberou mais de 41 arquivos relacionados a OVNIs? É exatamente isso. Não, você não está com problema de audição e você não ouviu errado. É isso mesmo. E não estamos falando de arquivos aleatórios encontrados por aí pela internet. São registros que passaram sim por órgãos de militares americanos e que envolvem relatos de militares, agentes, imagens, vídeos e documentos sobre objetos que, pelo menos inicialmente até o momento, não conseguiram ser identificados até agora. E alguns desses casos, vou falar para vocês, é muito bizarro mesmo. Tem um objeto triangular gigantesco, objetos geométricos esféricos registrados por militares, luzes misteriosas durante voos internacionais e até imagens feitas por sensores infravermelhos. Mas será que finalmente apareceu alguma prova concreta real ali de que estamos sendo visitados por seres vivos de outros planetas? Ou esses arquivos apenas mostram somente coisas que a gente ainda não consegue explicar? Vem comigo que nesse vídeo a gente vai falar todo sobre isso. Vamos ver se a gente desvenda aí, se não vamos desvendar o que tá escondido, o que mistério é esse por esses documentos aí que foram revelados agora pelos Estados Unidos. São 41 documentos, é muita coisa, gente. Mas vamos lá, que eu já eu amo esses assuntos. Então vamos embora para ver se a gente investiga aí e descobre o que é isso aí. Quais são esses arquivos? Vamos lá? Editor, roda a vinheta. Opa galera, me chamo Gustavo Henrique, sou apresentador desse canal, muito fascinado por ufologia, mistério, curiosidades, sempre trazendo conteúdos reais e conteúdos atuais aqui pra vocês. E vamos embora pro vídeo, que esse vídeo ó, tá pancada, cara, pancada mesmo. Tem muita informação pra falar aqui pra vocês. Vambora. O que foi liberado? Bom, primeiro vamos entender realmente o que aconteceu. Exatamente no dia 7 de agosto de 2026, agora, essa semana atrás aí, hoje é dia 9, hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, em um domingo, inclusive dia dos pais. Já desejando feliz dia dos pais atrasado para todos os pais aí. Nesse dia 7, uma nova leva de documentos relacionados aos chamados WAPs, é assim que se pronuncia essa sigla, foi disponibilizada ao público. O WAP, em inglês, né, traduzindo, significa fenômenos anômalos não identificados. Então é uma nova sigla aí que o governo criou. No lugar de OVNI, no lugar de UFO, de ufologia, resolveram criar agora uma nova sigla, mais essa ainda por cima. É basicamente o termo que o governo americano agora começou a utilizar, no lugar de UFO e até OVNI, como eu acabei de falar aí para vocês. E essa nova leva aí de documentos que foram divulgados agora, contém 41 arquivos, com materiais que vão desde relatos históricos feitos por militares, por agentes, por várias pessoas que acabaram passando por isso, ou que tiveram um relato de pessoas que passaram por aquilo, e até ocorrências bem mais recentes, inclusive de 2026. Então já continua no vídeo, que até o final desse vídeo vamos falar aí de casos que aconteceram exatamente agora no ano em que nós estamos gravando esse vídeo de 2026. E uma coisa interessante é que não estamos falando apenas de documentos do Pentágono, mas existem sim documentos relacionados ao FBI, à CIA, a outros departamentos dos órgãos americanos aí bem conhecidos por vocês. Então já dá para vocês verem que são documentos, são coisas bem reservadas mesmo. E pro governo tá distribuindo, tá revelando aí, disparado aí pelo menos 40 e poucos, eles já revelaram, já disponibilizaram, é porque o negócio, né, vamos dizer assim, que essas coisas é uma burocracia, principalmente envolvendo órgãos tão competentes, tão sérios, como FBI, CIA, então é uma coisa real, são coisas sérias que a gente está falando aqui nesse vídeo sobre essa informação. Os registros estão abrangendo, tem ali todos os conteúdos, todos os relatos, vídeos, imagens, desde lá dos anos de bolinhas, lá de décadas, muito antigos, até agora recentemente, no ano de 2026. 41 registros, 1950 a 2026. Está passando aí, ou passou a imagem para vocês, com nomes de todos os documentários aí que foram disponibilizados pelo governo. Coloquei o nome de cada um
tá? Alguns a gente vai falando aqui no vídeo e outros eu deixo para vocês pesquisarem na internet, porque é muita coisa. A gente vai separar os principais aqui para falar no vídeo para vocês. Os mais em alta, assim, os mais importantes, vamos dizer assim. Porque é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. E aqui já começa uma coisa muito importante. O governo chamar alguma coisa de não identificado não significa que seja extraterrestre de cara, sim. Pode ser outra coisa também. Não quer dizer que seja um extraterrestre. Toda coisa não identificada no espaço. Às vezes pode ser um lixo espacial, pode ser resíduos da atmosfera. São vários fenômenos naturais, inclusive, que podem acontecer, como já aconteceram muitas coisas que as pessoas só alarmaram ali, quiseram para, né, deixar aquele caso mais grave, assim, para todo mundo comentar aquela coisa famosa, colocam várias edições e, na verdade, eram lixos espaciais, mas realmente tem algumas coisas que ficaram sem explicação mesmo. Mas muitas das coisas também as pessoas acabam misturando e inventando muita coisa por cima. E é justamente aí que começa o mistério. Será que é? Será que não é extraterrestre? E aí? O caso do objeto triangular. Bom, um dos relatos que envolve mais esse mistério aí é de um objeto triangular que foi capturado, que foi flagrado ali sobre uma instalação militar no Afeganistão. Segundo o relato incluído em um desses 40 e poucos arquivos aí, o objeto teria sido observado no ano de 2002. Muito antigo, hein? Alguns aninhos atrás. Sobre a região de Bagram. Acho que é assim que se pronuncia. E a descrição é completamente fora do comum. O objeto teria formato triangular e sido descrito como enorme. Então, ali na descrição já falava que o objeto era triangular. Não era nem circular, nem quadrado, nem redondo, nem nada. Era triangular. E também não era pequeno, era bem grande, pelo que se parece aqui. O relato fala que tinha sido uma estrutura tão grande que chegou até mesmo a bloquear as estrelas do céu. Nossa Senhora, gente. Que exagero. Eu acho que deve ser exagero, não sei. São relatos. Que são reais ou não são, não tem como a gente saber. E existe outro detalhe. Ele teria se movimentado de maneira silenciosa. Não fez nem barulho para se movimentar. Agora imagina você aí, estar numa região militar ali, sem ninguém, só está você, absolutamente você, no meio do nada, cara. Nem os militares estão ali, só tá você. Assim, ó. Nesse silêncio todo, olhando para o céu e de repente passa um objeto silenciosamente, um objeto brilhante, um objeto misterioso, assim, passa voando rápido, igual flash. Você nem identifica, não dá nem tempo de você ver o que é. Imagina você aí, você provavelmente ia pensar, será que isso é um avião? Só que segundo o relato não parecia algo normal, não parecia algo tão normal assim. Só de olhar e imaginar que poderia ser um avião. E é exatamente isso que esse assunto acaba entrando na categoria da WAPE. Esses casos, esses relatos aí ficam meio que entre dúvidas, entre linhas, no meio termo. Será que é um extraterrestre? Ou será que não é? Será que é só apenas um relato, um conto de alguma pessoa que presenciou aquilo? E aí, os 25 objetos esféricos. Mas talvez um caso mais interessante ainda tenha acontecido em 2021, no Golfo de Oman. Militares americanos estavam fazendo uma operação utilizando um AC-130J, uma aeronave militar equipada com sensores. E durante esse episódio aí, enquanto eles estavam fazendo essas investigações, esses testes, foram observados vários objetos um atrás do outro. Acho que estavam na mesma sincronia, no mesmo ritmo, um atrás do outro, assim, ó. Sabe? Passaram tudo um atrás do outro. Objetos descritos como esferas ou até mesmo orbes. E não era apenas um. O relato fala que eram aproximadamente 25 objetos. Então não era um, não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, era 25, cara. E existe uma parte que deixa a história ainda mais estranha. Segundo o registro, algum desses objetos teria apresentado uma reação durante a atividade da aeronave. Eles foram observados em diversas posições e também formações diferentes. Agora calma, antes de você pensar aí que isso é uma frota alienígena, em vez de... Imagina um monte de carro passando, e imagina um monte de alienígenas ali passando com... um atrás do outro. Caramba, existe uma informação muito importante antes de você estar imaginando isso aí, hein? O vídeo que circula nesse caso aí, junto com esse caso, não é uma gravação real. Na verdade, assim, ela não é original, perfeitamente tirada diretamente do sensor infravermelho.
O que aconteceu foi que uma segunda pessoa, um perfil secundário ali, acabou filmando, acabou gravando a tela desse sensor, como se fosse uma reprise. Sabe quando eles fazem uma novela, aí eles mexem na qualidade daquela novela, geralmente novelas mais antigas, filmes mais antigos, e reprisam para passar de novo. Então é feita toda aquela mudança, às vezes de áudio, para melhorar o áudio, melhorar a imagem. Então foi passado por uma segunda mão, não foi tiradas as imagens ali originais diretamente do aparelho infravermelho. Foi colocado um outro celular, uma outra pessoa filmou por cima, então meio suspeito também. Isso significa que a qualidade da imagem é muito limitada e não tem como a gente tirar conclusões reais disso, afirmação concreta ali de que realmente poderia ser um extraterrestre ou não, segundo esse relato. Não foi de primeira, não era com a imagem real, com a imagem original. Mesmo assim, a pergunta que não quer calar: o que os militares estavam observando será? Será que era isso realmente? Será que era uma nave espacial? Será que era mesmo os extraterrestres? Fica a dúvida. Um objeto esférico em 2025. Olha aí, ano passado ainda. E os arquivos não param apenas nos casos antigos. Um recente aí, inclusive ano passado. Faz muito tempo não. Existe um registro envolvendo um objeto esférico observado no ano de 2025, no ano que passou agora, em uma região povoada lá no Oriente Médio, onde tem várias pessoas que moram no Oriente Médio. Então não é uma região isolada, é uma região onde tem população, onde tem habitação de pessoas. O objeto teria apresentado um movimento extremamente muito rápido, o que chamou a atenção pelos responsáveis do registro que estavam ali, as pessoas que registraram esse fenômeno que passou muito rápido. Acho que chegou até a repercutir a internet toda, porque todos esses assuntos que a gente está falando aqui são dos mais importantes. Então provavelmente vocês devem ter visto em algum vídeo do YouTube, devem ter visto em algum vídeo pelas redes sociais, ou até passou no jornal, alguma coisa vocês ouviram falar, ouviram comentar. Tenho certeza disso. E é interessante percebermos uma coisa nisso aí. Quando alguém fala em OVNI, a gente normalmente pensa naquela nave clássica, aquela nave espacial, igual dos desenhos animados, dos filmes. Disco voador, luz, formato de disco, né, a nave. Só que nesses registros modernos aí, principalmente feito por esse de 2025, teve um de 2023 que a gente também vai comentar aqui no vídeo, e até desse ano que também teve um que a gente vai comentar aqui no vídeo, que foram gravados ali, mas foram em formatos completamente diferentes desses clássicos aí, que as pessoas falam que tem e que é. Na verdade, não é, porque assim, os que foram flagrados recentes têm completamente distintos, totalmente diferentes as características. Estão sendo gravados os últimos por aí recentes. Esferas, triângulos, luzes, objetos que parecem não possuir uma forma clara, como um disco voador, formato de disco, ou uma nave. Então, está sendo bem diferente o que está sendo registrado. Será que está se inovando essas naves? Será que está ficando diferente o negócio? Será que está atualizando? Ou será que é tudo parte da nossa imaginação? Que imaginamos uma coisa que não é, que é totalmente diferente na verdade, na realidade? E aí? Fica todos esses questionamentos. E tem um caso de 2026, exatamente desse ano que estamos gravando esse vídeo. E se você é um viajante do futuro, já sabe, né? Estamos gravando o vídeo agora atualmente em 2026. Pode ser que mais pra frente já tenham descobertos aí, já tenham liberados mais arquivos, mais documentos, tenham até decifrado esse mistério que foi desse que aconteceu esse ano, e até mesmo os outros, os demais aí para trás. Bom, agora chegamos a uma parte ainda mais recente, exatamente nesse ano que estamos gravando o vídeo. Estamos no mês de agosto. Entre os documentos liberados existem o registro de uma ocorrência agora em 2026. Um deles envolve uma imagem infravermelha que foi gravada ali no oeste dos Estados Unidos. O material mostra duas áreas, ou objetos com contraste térmico que não foram identificados de maneira definitiva nos documentos. E esse tipo de imagem é particularmente interessante, porque estamos falando de equipamentos militares. Não são qualquer coisa, são equipamentos militares. Uma coisa bem mais séria do que o normal. Não é simplesmente alguém olhando para o céu e dizer que viu um vulto, ou que viu uma coisa que passou muito rápido, que viu luzes. Não. São objetos militares. Então, a coisa fica mais séria, né? Porque uma pessoa não poderia inventar uma tremenda mentira
desse jeito. Ou seja, existe um sensor envolvido, existe um registro, existe uma documentação registrada. Mas, novamente, isso ainda não significa que exista extraterrestre, que tenha sido feita a conclusão ali, comprovou que existe. Por mais que sejam objetos militares, nada disso aprova e comprova que existe os extraterrestres, que foi comprovado que tem extraterrestre. Para vocês verem, hein, galera, como tá difícil. Tantas provas, tantos documentos desses que já foram liberados, os mais importantes, os mais recentes, e ainda assim, mesmo assim, nada justifica, nada comprova. Luzes misteriosas durante um voo. Outro caso envolve algo que aconteceu em um voo internacional entre Boston e Dublin, no ano de 2023. O episódio aparece em um relato associado ao FBI. Olha aí, o FBI aí por dentro. Envolve luzes que foram observadas ali durante esse voo internacional de Boston para Dublin. E isso é muito interessante porque fenômenos estranhos no céu não acontecem apenas em regiões desertas. Elas podem aparecer justamente em lugares que existem centenas de pessoas, dezenas de pessoas, até milhares de pessoas, como foi o que aconteceu aí com outro caso que a gente comentou aqui nesse vídeo agora há pouco, que aconteceu com várias pessoas ali olhando e observando. E também em lugares que esteja totalmente deserto, só esteja você ali no meio do nada. Só que existe uma enorme diferença entre a gente dizer ninguém conseguiu identificar aquilo e dizer aquilo era uma nave extraterrestre. Eu vi com os meus próprios olhos. Comprovado isso. São duas coisas completamente diferentes e distintas. Então, mais uma vez aí, que quase chegou perto, mas não foi. Então, o governo está confirmando aliens? Chegamos à pergunta que provavelmente você aí que está do outro da telinha deve estar se perguntando. O governo americano acabou de confirmar que existem extraterrestres? Não, galera. Não. Isso não é verdade. Acreditem se quiser. Pelo menos não com esses arquivos. O que foi divulgado são relatos de documentos que continuam ali, sem provas, sem evidências, sem nada concreto, sem nada ali que comprove que realmente foi flagrado. Não existe documentos com uma prova definitiva de que isso aconteceu, mostrando que alguma nave pousou aqui exatamente na terra onde a gente habita, pelo menos por enquanto. Mas existe algo que na minha cabeça tem uma opinião muito interessante. O fato de o governo estar liberando cada vez mais documentos, aí já foram 40, e parece que ainda vão vir mais documentos ainda que eles vão estar liberando por aí. Faz com que pesquisadores, investigadores, estudiosos sobre esse assunto de ufologia, de mistérios, de alienígenas, jornalistas, tenham acesso a informações que antes estavam muito difíceis de encontrar e agora vai ser facilitado muito mais com tudo isso. Então tá ajudando, essas liberações aí de arquivos estão ajudando e vão ajudar mais agora, porque agora eles vão conseguir fazer uma investigação um pouco mais aprofundada, um estudo um pouco mais avançado sobre tudo isso, sobre todos esses acontecimentos que estão acontecendo, que deixa a nossa cabeça intrigada, né? Porque eu amo esses assuntos de mistério, de ufologia, de universo, essas coisas paranormais, sobrenaturais. Gosto muito de falar sobre isso. Mas também fico com um pouco de medo, um pouco de receio. Mas amo falar sobre esses assuntos, principalmente aqui no canal para vocês. E tem mais arquivos vindo aí. É exatamente isso, galera. Tem mais arquivos vindo por aí, que eu acabei de falar para vocês. Não para por aí. Ainda mais esse assunto que deixa aqui, continua deixando esse vídeo mais interessante ainda, cheio de informação para vocês. Já merece o like aqui e se inscrever no canal. Vale muito a pena. Ativa o sininho também. Essa divulgação faz parte de um processo liberal que foi parcialmente ali gradual dos arquivos. Então tem muito mais arquivos ainda por vir. Só que ainda não sabemos se vão ser restantes divulgados agora e lançados agora em 2026 ou se vai ser em 2027. Como é que vai funcionar aí? O próprio governo americano já vinha liberando, fazendo algumas liberações antes mesmo desse ano de 2026 que estamos atualmente. E aí foi liberando, que agora já estamos com 40 e poucos. Então existem possibilidades aí de serem lançados outros novos aí durante até o final desse ano de 2026 ou nos próximos anos. Então vamos ficar ligados aí. E se acontecer alguma coisa, com certeza a gente vai trazer aqui no canal para vocês. Dependendo do que surgir nesses próximos documentos aí, podem ter coisas que vão deixar a gente mais curiosos, coisas que a gente fique de boca aberta, que a gente não tenha nem como falar, nem como explicar tudo isso. Ou até mesmo vai que descobrem ali, vai que em algum desses mistérios ainda que estão escondidos, do nada,
tá ali a comprovação que existe o OVNI? Quem sabe aí no futuro? E aí? Fica uma incógnita, fica uma pergunta nas nossas cabeças. E depois de olhar tudo isso, eu acho que a pergunta que a gente deve se fazer, depois de olhar tudo isso, eu acho que o mais interessante não é simplesmente perguntar, são aliens? A pergunta mais interessante talvez seja, o que estamos vendo? O que a gente está olhando? Porque algumas dessas ocorrências podem ter explicações completamente normais. Podem ser aeronaves, podem ser drones, fenômenos atmosféricos, problemas de sensores, objetos que parecem estar se movimentando muito rápido por causa da perspectiva ali dele. São diversos fatores que é aquelas famosas ilusões de óticas, que a gente acha uma coisa, sendo que na verdade é um objeto real, aquele objeto ali, realístico, e a gente só está criando coisas da nossa cabeça, fantasias da nossa cabeça. Ou alguma outra coisa que realmente não conseguimos identificar. Mas também é justamente isso que torna esses arquivos muito mais interessantes. Porque quando existe uma resposta definitiva do que é, o mistério acaba. Como é o segredo desses aí? Foram liberados 40 e poucos arquivos, mas nenhum ainda com uma prova concreta do que é, que diga que realmente veio uma nave e pousou na nossa Terra. Nada comprovado. Então, o mistério continua. Quando não existe, a pergunta continua e surgem as teorias que não querem se calar por todas as redes sociais. Aí que vocês sabem como é que o povo são. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham sobre tudo isso? Vocês acham que esses objetos aí são apenas fenômenos que a gente não consegue identificar? Ou será que existe alguma coisa misteriosa, desconhecida, acontecendo aí, fenômenos pelo céu que a gente não tá conseguindo identificar, que vai ser assim, divulgado, pum, vai dar um estouro assim, vai começar a ser divulgado, vai começar todo mundo a falar, vai acontecer alguma coisa surreal que ninguém vai conseguir explicar, ou até fim do mundo, para quem acredita em apocalipse, essas coisas bíblicas. Eu acredito muito, gente, tenho até um pouco de medo sobre isso. Tem muita coisa, muito mistério, muita coisa que pode acontecer, muitas teorias, muitas pessoas podem achar o que acharem. E eu quero saber do comentário de vocês, então comenta muito aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer. E o que vocês esperam desses arquivos aí que vão vir por aí. Será que vai vir muita coisa curiosa? Será que vai vir realmente ali a prova do que a gente precisa? Ou será que não vai ter nada? Fica a dúvida, fica a dúvida, fica a dúvida e fica o mistério no ar. Se vocês já curtem esses vídeos de mistérios, ufologia, curiosidades, se inscreva no canal, porque todo domingo aqui tem vídeo no canal, 18 horas, e dias de semana, quarta e sexta, 19 horas. Vai ter semanas que vai ter vídeos nesses dias, vai ter outras semanas que vai ter vídeos em outros dias, então depende aí de como vai estar. Como eu falei para vocês, eu ainda não recebo do YouTube, então eu tenho trabalho, eu tenho que trabalhar em outro serviço por enquanto. Mas é isso, galera. Então vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, ficarem ligados por tudo no canal do conteúdo Pesquisando Curiosidades. Eu sabia que eu tinha que trazer esse vídeo tá recente, tá quentinho, cheio de informações, cheio de detalhes, cheio de mistérios aí pra vocês, né? E eu fiquei muito curioso, cara, eu sou apaixonado por esses assuntos de ufologia, mistério, e agora? Olha, eu achei que em algum desses arquivos aí ia estar alguma coisa. Eu tenho certeza que você também achou. Mas olha, quem sabe aí. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem muito. Vamos bater aí a meta de 10 mil inscritos até o final desse ano. Valeu? Até, se duvidar, até mais. Temos mais de 200 vídeos. Vão lá, maratonem, assistem as playlists. Tem muitos vídeos de curiosidades aí, mistérios pra vocês. Curiosidades, mistérios, lendas, tudo que vocês gostam aqui, que vocês sabem que todos esses vídeos vocês encontram aqui no canal do Pesquisando Curiosidades. Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Eu sabia que eu ia ter que trazer esse vídeo aí pra vocês, porque é o assunto do canal e é sobre isso que vocês gostam de ver. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, então. Fui.